Você sente alguma dessas dores na lateral do quadril, na região inguinal na virilha, ou bem profundo lá na região do glúteo, lá dentro, acompanhe esse vídeo que você vai entender quais são as principais causas para esses três tipos de dores, o que é que elas significam e como que você pode resolver em casa. Eu vou te contar os erros mais comuns que as pessoas fazem no tratamento e nem imaginam que isso agrava o quadro e como fazer o passo a passo do tratamento. Então presta bem atenção, que ele é um vídeo bem curto, prático e objetivo para você entender a causa. Meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata e trabalho com todos os conceitos da medicina funcional integrativa. Ajudo mais de 7 mil pessoas, já ajudei a resolver a causa de dor e sofrimento que elas têm. E hoje nesse vídeo eu vou te falar sobre dor no quadril, algo bastante pontual. Separei aqui algumas informações importantes que você vai gostar. Clica aqui embaixo já para se inscrever, se você gosta desse tipo de conteúdo, e dá um joinha no vídeo porque ele vai realmente ajudar. Eu sei que você, como muitos dos meus pacientes, que vive fazendo alguma atividade para aliviar a dor no quadril. Não é a promessa desse vídeo. Eu vou lhe prometer que você vai até o final entender as prováveis causas e como fazer um tratamento para resolver o problema, independente do que é que começou esse problema, tá bom? O primeiro erro mais comum que as pessoas fazem, seguramente a coisa mais inútil para se fazer, é usar o anti-inflamatório. Seja ele natural ou seja ele sistêmico. Eu vou explicar para você onde é que isso se enquadra, mas é bem menos frequente do que vocês imaginam. A maioria das pessoas que sente dor na lateral do quadril acredita que é uma bursite. Vai lá e usa um anti-inflamatório, seja ele medicamento ou natural. Não vai resolver. A bursopatia, a inflamação da bursa, não é a causa de um problema. Ela é resquício de um problema. Ela é resultado de uma falha biomecânica no movimento do seu quadril. Então, quando existe uma alteração nas estruturas miotendíneas, nos músculos, nos tendões, nos ligamentos, alguma estrutura vai sobrecarregar, vai pagar o pato. E essa é a bursa, esse é o tendão do piriforme, esse é o tendão do glúteo médio. E aí você vai lá e toma um anti-inflamatório como se isso fosse resolver. É de uma ignorância absurda. Não me entenda mal. Você foi orientado por um profissional, mas ele está errado. Ele está errado. Não é desinflamar uma estrutura que vai fazer com que ela volte à biomecânica original. Não é. É se interrogar. Por que é que o meu quadril está funcionando de uma forma biomecânica incorreta? Outro erro muito comum, as pessoas ficam fazendo exames, ressonância, tomografia, ultrassom. Cara, você vai fazer um ultrassom para ver que está inflamado. Você vai fazer uma tomografia para ver que tem uma alteração no tendão, na face, no músculo. Isso não muda absolutamente nada. São salvas as situações, e muito pequenas, onde uma radiografia vai mostrar alterações anatômicas na região do acetábulo, do fêmur, e que pode corroborar com uma artrose avançada, pode indicar uma artrose avançada, e esse é o real motivo da sua dor. Mas isso é o menos frequente. Então, se você tem dor, por exemplo, para deitar de lado, ou para levantar da cama, quando você levanta fisga na virilha, ou lá profundo no quadril, existe causa para isso, existe contexto para isso, tá bom? Eu queria que vocês entendessem esses erros bem comuns. Não adianta ficar massageando o piriforme. Você deve ter visto um monte de videozinho, é síndrome do piriforme. Aí pega uma bolinha e enfia lá na bunda, literalmente, e fica massageando. Você está machucando o piriforme. Você está pegando um músculo que já está estirado e está machucando ele mais ainda. Vocês vão entender, não é nada disso para ser feito. Não é o fortalecimento que vai resolver. Ah, Murilo, eu vi que pode ser o psoas, então eu vou alongar o psoas, vou fortalecer o psoas. Não é assim, querido. O músculo não encurta de graça. Na verdade, ele nem encurta, para começar. Não encurta. O músculo ele só vai encurtar, de fato, perder o seu comprimento, a sua amplitude, vamos dizer assim, quando há uma situação traumática ou cirúrgica. Se você começou do nada com dor na virilha, na região inguinal bem profunda, ou na lateral, não é alongando o músculo psoas que vai resolver, o ilho psoas. Não é assim, nem mesmo fortalecendo, nem mesmo. Você tem que entender que ele tem uma posição para estar, um começo e um fim, ele tem informações que vêm da via neural, ele tem informações que vêm do sistema nervoso autônomo, ele tem inter-relações viscerais, órgãos abdominais, que interferem nele. Então, se você não olhar para isso tudo, você simplesmente está só tentando secar gelo, entendeu? Literalmente. Então, vamos agora dividir em 3 áreas para a gente poder se dedicar. Você já entendeu que fortalecer, comprimir, tomar anti-inflamatório não resolve, ok? Agora você vai entender como resolver, ok? Acompanha, aproveita que essa é a parte mais importante do vídeo. Vamos primeiro só com a dor anterior, só com a dor na virilha. Eu vou levantar de novo, como no início do vídeo. Bem na região inguinal. Então você tem aqui a região do pubis, ó. Região do pubis, órgão genital, pubis, região inguinal. Nessa região aqui, ó. Te dói na palpação, ou dói para trazer a perna em flexão, ou dói principalmente quando você senta e levanta, quando você faz isso aqui. Sim, quer indicar que o psoas está envolvido. Ok, ele está envolvido. Mas, honestamente, querido seguidor, em quase toda a cadeia lesional, o ilho psoas e o diafragma, podemos botar assim, está envolvido. Então isso não é conclusivo. Isso é um dado importante, porém, mas não é conclusivo. Então,
Se o psoas está envolvido, você tem que avaliar as relações que o psoas trabalha. Quais são as cadeias lesionais mais comuns em que sobrecarrega-se o psoas? Vou repetir. Se o psoas está envolvido, existe um motivo. Quais são as cadeias lesionais, qual é o conjunto de estratégias que o corpo faz frente a um problema, chamado de cadeia lesional, mais comuns, quais são as mais frequentes para poder acelerar o seu tratamento, o seu resultado, em que o psoas está envolvido? Murilo, basicamente são duas cadeias. Então, para a dor anterior do quadril, são duas cadeias basicamente. Ou é uma cadeia que vem de via visceral, ou é uma cadeia que vem de via neural. Existem outras cadeias, existem outras relações, seguramente existem outras possibilidades. Mas eu estou tentando ser simplista, objetivo e tentando trazer para o mais comum, tá? Deixar mais comum para você. Visceral, Murilo, vamos primeiro com a parte visceral. Qual é a víscera que mais cria desequilíbrio, disfunção, alteração na função do músculo psoas? Os rins, sistema urinário, bexiga. Então, se você tem pedra nos rins, você tem infecção urinária, você tem histórico de alguma inflamação, teve cirurgia de rim, ou toma muita medicação, para e pensa primeiro. Muito provavelmente o seu rim está alterado, ou a ureter, ou a bexiga, ou o próprio órgão genital, tá? E as relações com o psoas são diretas. Existem fáscias que revestem o psoas, que revestem o rim, que se conectam às faces do músculo psoas. Então, como se o músculo estivesse debaixo e o rim estivesse deitado em cima. Qualquer pessoa que tenha ou teve algum problema urinário vai ter alterações na função do músculo psoas por relações diretas e também por relações autonômicas que aqui não cabe eu justificar no vídeo, só vai confundir vocês. Então, o primeiro é descartar a parte visceral. Como que eu trato a parte visceral, Murilo? Mudança de estilo de vida e alimentação. Vou citar para vocês já o tratamento. Mas grava essa informação. Primeira dor anterior, muito ligada a uma víscera. Geralmente sistema urinário. Qual o tratamento? Nutricional. Vou citar nesse vídeo. Fica tranquilo, você vai entender. Segundo ponto, via neural, que também já vai justificar, e já quero aproveitar, vai justificar aquela outra dor profunda no glúteo e também na lateral. Então olha só como a gente já está estreitando. Essas dores na lateral do glúteo e na parte posterior, geralmente sim, são dores miotendíneas, glúteo médio, glúteo máximo, glúteo mínimo, piriforme, quadrado femoral, gêmeo superior e inferior. São eles sim que estão projetando a dor. Então é uma dor ali projetada da parte musculoesquelética. Porém, essas disfunções musculoesqueléticas estão adaptadas ao modelo neurológico, na sua maioria, quando não visceral. Tá bom? Então ali geralmente é neural. Tá? Geralmente é neural. Quando a gente fala neural, são disfunções que podem envolver desde o crânio, toda a coluna até lá embaixo. Então, muitos dos meus vídeos vocês vão ver eu citando problemas dentários, por exemplo, na região da mandíbula do lado direito, como, por exemplo, a extração de um siso que deu problema, um canal maltratado, uma obturação de amálgama, e o paciente desenvolvendo dor na região do quadril oposto, quadril esquerdo. Então, se você acha que é simplista para resolver uma dor no quadril, eu sinto muito, você entrou no vídeo errado. Esse vídeo vai explicar a real causa, o real tratamento para você se curar, sem nenhuma falação, sem nenhuma mentira, sendo objetivo. Então, dor na lateral do quadril, dor no piriforme, geralmente é uma disfunção biomecânica nesse quadril. E até vou dar um exemplo da disfunção. Se o seu quadril que dói é o esquerdo, geralmente o quadril vai estar inclinado para a direita e rotacionado para a esquerda. Com isso, o teu piriforme e os músculos profundos rotadores do quadril esquerdo estarão estirados. Você comprimir com uma bolinha ali, piora, tá bom? Nessa situação que eu citei, também há uma sobrecarga do glúteo médio, glúteo máximo, glúteo mínimo, também desse mesmo jeito, que vai estar aqui também contraturado, gerando inflamação, gerando a dita bursopatia. Tudo isso é uma adaptação do modelo neurológico biomecânico. Tudo é uma adaptação de um problema que começou ou no crânio, ou na coluna cervical, ou torácica lombar. Então o tratamento deveria ser primeiro coluna, depois quadril. Vamos falar de jeito simplista? Crânio, coluna, depois quadril. Então você não tem 10 coisas para resolver o seu problema. Ou é visceral ou é neural, tá? Sendo assim, de uma forma bem reducionista, tá? Anotei aqui para não deixar para vocês. Agora vamos trazer práticas para vocês. Para resolver a parte nutricional, Murilo, o mínimo para você não ter problema nos rins, para não ter a dor no psoas e depois poder recuperar o psoas fortalecendo ele, alongando e tudo mais, depois. O mínimo para você não ter problema nos rins, meu querido, é parar de inflamar seu intestino delgado, tirar o leite, a nata, o queijão, o iogurte, o queijinho, parar de inflamar ele e desinflamar seu intestino delgado. Isso é o mínimo, tá?
Isso é o mínimo. Para desinflamar o intestino delgado, você pode usar um produto chamado Intestinal Relief, em que você desinflama o intestino delgado com ele, toma 2 cápsulas antes de dormir. E para ajudar especificamente no sistema urinário, nada melhor do que uma boa fonte de magnésio. Existem vários no mercado, o mais específico para os rins é o citrato de magnésio. Mas eu gosto de utilizar um mix de 5 magnésios. Quase todo mundo tem malefício, prejuízo de magnésio. Então, uso 5 magnésio, que é um produto chamado Osteomeg 5. Também é um conjunto completo de magnésio. Se você usar um bom magnésio, parar de comer porcaria que inflama seu intestino, desinflamar seu intestino, se essa sua dor na virilha, na região inguinal, for de origem visceral, que é a mais comum, volto a dizer, é a mais comum, não é tendinopatia, não é encurtamento do psoas, não é pubalgia, não é só inflamação, querido. É dor referida de um músculo que está em disfunção por conta de uma víscera. Se essa for sua realidade, você vai fazer esse uso desses suplementos que eu citei, essas mudanças de hábito, sua dor vai melhorar. Aí você segue para o estágio seguinte, que é mobilização. Aí você pode mobilizar o quadril, fazer exercícios para soltar sacro ilíaca, soltar coxa femoral, devolver mobilidade em rotação interna, rotação externa. Aí você pode fazer exercícios para fortalecer o psoas, você pode fazer exercícios para alongar o psoas. Aí tá tudo bem, não tem problema nenhum. Inclusive aqui embaixo no vídeo eu vou deixar os links do site da Therapy, onde você consegue o Osteomeg 5 e o Intestinal Relief, ok? Primeira coisa. E também um link do nosso videobook completo de mobilização. Você pode fazer qualquer mobilização que você conheça, querido. Você não precisa adquirir nenhum material aqui embaixo. Mas ele é completo para mobilização. Então você consegue mobilizar o corpo inteiro. Tá bom? Terceiro ponto e mais importante. Lembre que eu falei que boa parte das dores laterais e posteriores, que é confundidas com ciatalgias também, são de origem neural. Atenção no que eu vou falar agora. Se você chegou até na altura desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar. Se ela é neural, você precisa fazer um diagnóstico diferenciado. Você precisa saber se esse problema ele é bucal, se ele é respiratório, se ele é auditivo, se ele é laríngeo, se ele está no crânio, se ele está na cervical, se ele está no tórax, se ele está no lombar. Eu não poderia dizer para você que tem uma solução mágica, porque não existe. Existem vídeos aqui no meu canal do YouTube em que eu ensino como mobilizar, como estimular a via neural. Pode olhar, tem vários vídeos sobre isso aqui também. Mas você precisa fazer um diagnóstico diferenciado. Você precisa se autoavaliar, vamos dizer assim, ou pegar um profissional para te avaliar. A gente tem esse serviço também. Aqui embaixo tem um link do nosso mini curso completo, onde você faz seu autodiagnóstico e você vai saber quais são os prováveis pontos de compressão neural, como saber quais que você tem e o que você pode fazer para resolver. Por exemplo, vamos imaginar que você tem amálgama em boca. Vai no dentista e remove. Vamos imaginar que você tem um problema bucal e não sabe se tem relação no quadril. Você aprender a testar, automaticamente a diagnosticar, e aí você vai lá e remove, entendeu? Ou vai lá, já de antemão, pede para o dentista testar para você e remover. O fato é, você quer sumir com a dor no quadril na face lateral para poder dormir em paz à noite, você quer parar de ter dor profunda no glúteo, você vai precisar tratar a via neurológica, você vai precisar investigar a via neurológica. Seja através de uma consulta presencial ou online comigo, opção 1, ou através do nosso mini curso completo de autodiagnóstico, o link está aqui na bio. Ele ensina você a se autodiagnosticar e ensina as 13 principais causas de dor e sofrimento que você pode fazer em casa. O que eu quero que você entenda é que dor no quadril não se resolve do jeito tradicional. Alongamento, fortalecimento, massagem, compressão anti-inflamatória, essas ladainhas todas. Você tratando a víscera certa, o órgão certo, ou a via neural, toda e qualquer dor no quadril sai. Mas não existem dores articulares no quadril por degeneração, por osteoartrose, por coxartrose, por distúrbios de origem óssea? Sim. Você já se perguntou qual que é a causa de um distúrbio ósseo? Você vai chegar lá no profundo e vai ver que é basicamente desnutrição do tecido ósseo por má absorção de nutrientes pela inflamação crônica do intestino. Eu não citei lá no começo para você? Não existe disfunção visceral, órgão, sem que você tenha péssimos hábitos. Então você tem que mudar seus hábitos para mudar seus órgãos, ok? Aí automaticamente esses órgãos bem vão cumprir o papel deles, que é manter a vitalidade do corpo, a vitalidade da matéria orgânica, seja ela do tecido articular do seu quadril, a produção de energia ou a sua memória. Tanto faz, ok? Tentei ser o mais breve e curto nesse vídeo, apesar de ele durar praticamente 15 minutos, mas vocês entenderam como fazer o processo terapêutico. Se você ainda ficou com dúvida ou quer me compartilhar a sua dor, escreve aqui embaixo nos comentários qual é a dor que você tem, se é na lateral, se é na virilha, se é na parte posterior. Me conta se você já fez alguma coisa. Os comentários mais interessantes eu respondo, ou senão eu respondo lá no Instagram. Então você pode me seguir no Instagram, que toda semana eu abro caixinha lá, e lá também tem muito conteúdo resumido sobre essas dores. Teria muito mais para eu falar sobre isso,
mas tentei ser mais objetivo possível. Se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. E até o vídeo da semana que vem. Um grande abraço, fiquem com Deus.